Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchano. Fique aí ligadinho porque hoje o tema está fantástico. Psicologia focado em bariátrica. Para você que adora os meus assuntos, cada episódio é uma surpresa, né? Já aproveita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o seu like e um comentário carinhoso. Hoje eu vou apresentar Dr. Mauro Brito, psicólogo focado em bariátrica, mas ele também é do esporte e da saúde. Dr. Mauro, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Obrigado por essa oportunidade. Muito bom estar aqui com você. Mauro Brito, né? Sou psicólogo, trabalho no ambulatório de endocrinologia do exercício na Unifesp. Também tenho um consultório aqui na Machado, e também sou psicólogo bariátrico. Participo, faço parte da Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Eu também vejo o doutor muito envolvido com fisiculturismo, né? Incrível, sim, né? Sim. É uma carreira fantástica, né? Doutor Mauro, nós vamos falar agora de um assunto que é minha vida, que eu domino, que eu amo e salvou a minha vida. Lembrando, vamos falar da obesidade. A obesidade é uma doença. Ela mata, ela não tem cura, mas ela tem controle. Eu estou no controle há 11 anos. Então, eu vejo assim, doutor Mauro, estar obeso, querer emagrecer, procurar a bariátrica, fazer a bariátrica e emagrecer é igual para todo mundo. O que difere uma das outras é o que a gente faz depois disso. Mas me conta a sua experiência, como são as suas pacientes? A paciente, ela chega completamente sem identidade e com uma única vontade de querer emagrecer. Então, ela já passou por várias etapas, ela vem de uma situação de rejeição e ela perde a identidade por quê? Porque a obesidade, ela expande e você some naquilo ali. Então, quando você se olha no espelho, você não se vê mais. Eu, quando faço alguns laudos, eu peço para a paciente, falo, olha, me manda uma foto antes e depois. E aí eu vou trabalhando com a paciente, ela olha e fala, doutor, olha, eu não sabia mais quem eu era. Então a paciente, ela chega nessa condição. Totalmente descaracterizada, totalmente sem identidade e com uma única vontade de emagrecer. Passei por isso, essa experiência eu conheço bem. Eu tinha muita raiva de mim, doutor Mauro, porque eu não me reconhecia naquele corpo. Sim. Então, assim, todos os dias de manhã, quando eu acordava e eu ia para o banheiro fazer minha higiene pessoal, eu olhava no espelho, eu tinha muita raiva de mim. E muitas vezes eu chorava de raiva, de ódio. E era uma coisa, assim, muito louca, mas como eu estou diante de um psicólogo, a gente vai conseguir explicar bem isso. Eu me punia comendo. Eu já estava obesa. Eu tinha raiva de mim por estar gorda. Eu não... É claro que quando eu via a minha imagem, eu sabia que eu estava gorda. Mas para mim, eu falava assim, não, você está só gordinha, você está só um pouquinho acima do peso. Eu não estava um pouquinho acima do peso. Eu pesava 160 quilos. Porque assim, é uma questão de educação. Hoje, nós vemos a obesidade não como era antes, como a gente imaginava que fosse só uma responsabilidade do paciente, do indivíduo com a obesidade ou da equipe. Então, é um problema da equipe transdisciplinar, de todo mundo, sabe? A questão da adesão é muito complicada porque depende do paciente, depende da equipe transdisciplinar, depende da família, depende de um contexto. Porque a obesidade, ela é uma doença, e ela é uma doença incurável. Então, já parte desse princípio, sabe? Então, não é só a pessoa com obesidade que ela tem que mudar o comportamento. É um bloco de tudo isso, é um conjunto de tudo isso. Porque quando você tem a obesidade, tem algumas pessoas que se o intestino dela é um intestino obeso. Tem outras pessoas que psicologicamente ela come porque tem questões psicológicas.
Então, tem vários problemas nisso tudo. E como cada indivíduo é único, então, agora que os estudos estão começando a trazer um conhecimento maior, mas o indivíduo, ele fica gordo porque ele é obeso, não porque ele come muito. Você entende? Porque quando você para de comer, por exemplo, o nosso organismo, nós estamos aqui porque o nosso organismo ele teve que se adaptar ao ambiente. Então, o que acontece? Quando o nosso organismo, a gente consegue ficar uns 7 dias, se tiver água, você consegue ficar 7 dias sem comer. E o teu corpo, ele vai buscar, ele vai se proteger, né, com as reservas de gordura que tem. Hoje não, hoje a gente tem a reserva de gordura e tem estocado na sua casa, você tem um monte de coisas. Se eu pedir para você fechar os olhos e olhar na sua casa, você... Talvez não, porque você já adaptou a esse novo sistema que você vive. Você está há quantos anos? 11. 11 anos. Tem pessoas que não, que tem um estoque de carboidrato, de gordura na casa dela. Então, é muito complexo. Quando a gente fala a respeito da obesidade, você tem que entender que ela é uma doença incurável. E aí, e ela pode ser estancada, mas ela não pode ser... Se você deixar, você volta a engordar. Você volta a ganhar peso. Porque o teu próprio organismo, ele se adapta. Ele para... Quando você já percebeu quando a gente faz uma dieta e depois o indivíduo ele engorda tudo novamente? Ele ganha tudo novamente? Por quê? Porque o próprio organismo, ele desacelera. Ele faz isso. Então é independente da gente. Você entende? Agora, isso por quê? Porque também ele teve que se adaptar. Porque antes o homem não tinha... Ele ia caçar, ia para caverna, né? Vivia na caverna e ia caçar. Chegava no tempo do frio, ele escondia, hibernava, depois ele saía para caçar. Então tinha esse movimento. A gordura que tinha, gastava ela naquele tempo, naquele período. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje a comida que a gente come industrializada, então mudou tudo. Entende? Então, o indivíduo ele tem a responsabilidade dele, mas não é só dele. E por falar em saúde e bem-estar, eu tenho hoje uma dica maravilhosa para você. Você que é fã de massagem, assim como eu vou convidá-lo para conhecer Buda Spa Juventus na Moca. Lá não é só uma experiência de massagem, lá você vai ter uma experiência incrível. Relaxamento, aromaterapia, vai ser diferente de tudo que você já viu. Então aproveita, pega aqui esse WhatsApp, já chama lá e já começa a conversa com Maluchando Podcast. Você vai ter uma experiência incrível e um presente. Eu vejo bem isso quando é envolvido toda a equipe multidisciplinar, né? Quando a gente para de emagrecer, que é chamado o efeito platô, eu acho que aí entra bem a nutricionista e a nutróloga para mudar a sua alimentação, porque assim, o nosso organismo, eu estou falando isso como experiência, não como uma coisa científica, né? Se eu pecar, se eu falar alguma bobagem, por favor, doutor, me corrija, né? Não quero passar informação errada para os meus seguidores, né? Mas eu vejo assim... quando você já está há algum tempo com uma dieta, então assim, você faz esse tipo de atividade física e você tem essa ingestão calórica. Só que chega um tempo que o corpo ele se adapta a isso e ele para de responder. Vem o efeito platô. Você está malhando, você está treinando, você está tendo a dieta certinha e não está mais emagrecendo. Por quê? Porque o organismo se adaptou. Então, a equipe multidisciplinar, nutrólogo e nutricionista, tem que entrar nessa com a gente e mudar a alimentação e mudar também o esporte físico, porque aí você vai dar uma nova carga para o seu corpo, uma nova informação, ele vai ter que se reestruturar e voltar a ter essa perda de peso, né? Então, isso assim, é bem específico, porque o paciente acha assim, eu vou fazer bariátrica, eu vou emagrecer e acabou. Gente, lê do engano. E eu vejo assim, as pessoas, elas têm que ser verdadeiras com elas, se olhar no espelho e perguntar, o que eu quero? Eu quero continuar obeso? Se você não tiver com uma doença grave, se você não tiver diabetes, pressão alta, né, várias comorbidades que são decorrentes da obesidade, você pode continuar gordo, se você for um gordo saudável. Apesar que eu acho que isso é mito, né? Posso estar errada, é a minha opinião. Como
Como que o senhor trabalha isso com os seus pacientes no seu consultório? Às vezes, né, a pessoa chega para o doutor e fala, doutor, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. E às vezes, na verdade, ela não quer. É que a sociedade impõe, né? É o preconceito, eu não caibo em qualquer lugar, eu não consigo comprar roupa em qualquer lugar, não é toda roupa que me serve. Então, às vezes, a pessoa vai procurar a bariátrica não porque ela quer verdadeiramente, ela vai procurar a bariátrica porque a sociedade impõe isso para ela. Qual que é a sua opinião sobre isso? Fala um pouco para mim, por favor. Assim, quando o indivíduo, apesar da bariátrica ser uma das melhores ferramentas para que o indivíduo possa iniciar a caminhada dele numa vida saudável, a pessoa vai procurar a bariátrica porque ela já tentou de tudo, sozinha ela não consegue. Então ela vai procurar. Só que pode ter um componente genético. Ela pode estar vindo desse processo de um componente genético de obesidade da família. Ela pode estar num gel social que as pessoas todas comem e ela não consegue se virar sozinha. Então, tem vários fatores. Talvez ela possa ter sido rejeitada num trabalho, então ela vem com aquela mágoa. Então, tem vários fatores que levam a pessoa a esse primeiro ato. Mas é como eu disse para você, ela precisa precisa ser educada a entender, primeiramente, quem é ela, segundo, o que ela espera de tudo isso e a experiência que ela vai ter depois em conviver com isso. Você entende? Então, assim, porque é um mundo novo. Tem gente que nunca foi magro. Então, ele vai ter que aprender a conviver com aquilo. E ela vai ter problemas. Por quê? Porque o gordinho, ele é legal. Né? Ele faz piada, todo mundo gosta. E aí, quando ele muda, ele vai ter um problema na sociedade. Ele vai ser rejeitado, porque já não é mais aquele cara que agrada a todo mundo. Ele também vai sentir com isso. Então, por isso que a equipe transdisciplinar ajuda, porque cada um, na sua expertise, vai ajudar o paciente a se adaptar, a aprender a viver. Né? Então, ele vai ter que aprender uma nova vida. Então, e como cada paciente ele é único, né, vem de um histórico, você primeiro tem que entender, começar a captar o que o paciente quer, o que ele entende dele, levar o paciente para esse processo, sabe? Como é que é o entorno, como é que as pessoas que convivem com ele estão nesse processo. Então, às vezes, chegou vezes de a pessoa com obesidade vem procurar uma cirurgia, preciso chamar o marido às vezes. Às vezes o marido não quer que a esposa emagreça. Entende? Então tem esse processo, ela está vindo por ela. Então ela vai ter problema. Por quê? Porque ele vai tentar burlar esse sistema. E ela precisa dele. Do apoio, principalmente, da família, né? Você entendeu? Senão ele vai ser o ajudante que vai proporcionar aquilo nos momentos de fraqueza. Então, é muito complexo. Primeira coisa é o indivíduo entender o que é a obesidade. Ele precisa... A gente tem conversado um pouco. Eu estava numa preceptoria na Unifesp, e aí eu perguntei para os residentes, o que vocês acham da obesidade e do câncer? Como é que vocês veem essas duas doenças? Aí eles já perceberam a pergunta, né? Era uma pergunta parecendo capciosa, mas já perceberam que são questões iguais. Uhum. Duas doenças que matam e não tem cura, né? Exatamente, você entende? Só que a obesidade, o que acontece? Um indivíduo com obesidade, ele é mais aceito. Você entende? O câncer era aquela doença que os nossos pais não podiam falar. Nem a palavra, né? Exatamente, você entende? Mas a doença, é o gordinho, tal, você está engordando, mas está tudo certo, tal, né? Então, às vezes, o indivíduo está cheio de problemas, mas é a mesma coisa, é o mesmo mal, o câncer e a obesidade. E o indivíduo que está com obesidade, ele precisa saber disso. Ele tem que ter consciência que essa doença, ela é uma doença silenciosa e ela vai matá-lo. Pouco a pouco. Quando você leva ele
é uma jornada, né? Mas é isso, e os estudos hoje mostram isso. Então, a gente já está começando a ver a obesidade, o indivíduo com obesidade, de uma forma diferente. Você entende? Então, assim, tem vários fatores, fora aqueles que a gente não conhece, né? Que é uma doença que você vai descobrindo coisas, você vai acabando com esses mitos. Ó, você falou um agora há pouco, gordo saudável, né? Não tem. Né? Não tem isso. Isso a gente foi aprendendo ao longo do caminho, vai ouvindo, um fala, outro fala. Né? Você vê um gordinho que ele tem elasticidade, ele pratica esporte, mas não é saudável. Viu só a grandiosidade do tema do episódio de hoje? Então, você que está aqui me assistindo, já aproveita, entra no meu canal, me segue, ativa o sininho, já compartilha esse episódio com aquela pessoa que você conhece e está sofrendo com a obesidade. Doutor Mauro, eu quero fazer uma pergunta bem específica agora para o senhor. A gente escuta muito falar isso, né? E infelizmente não só escuta, eu vejo muito isso, né? Normalmente a gente fica obesa se não é por questões genéticas, né? Se não é por problemas de saúde, do metabolismo, alguma coisa assim. A gente é obesa por quê? A gente se tornou obesa por quê? Ansiedade, compulsividade. E eu vejo muitas amigas minhas eram obesas, fizeram a bariátrica, emagreceram, só que elas perderam a compulsão, quer dizer, não perderam a compulsão. Elas não podem mais colocar a compulsão em prática na comida, comendo. Então, elas trocam o vício. Comia muito, hoje compra muito. Comia muito, hoje bebe muito. Até porque para o bariátrico é muito mais fácil tomar o líquido do que comer o sólido. Então, assim, muitas amigas minhas acabaram indo para o A, viraram alcoólatras mesmo, porque é só uma troca de vício, né? Outras faliram, né? Cartão de crédito, vida financeira, faliram empresa de tanto ficar compulsivo. É claro que logo que a gente emagrece, o sonho da vida do obeso é comprar roupa, né? E comprar roupa em qualquer lugar. O meu sonho era comprar roupa em loja de departamento. Né? Essas lojas de shopping, né? Que eu não vou fazer merchan, né? Essas lojas de shopping, meu sonho era entrar e comprar uma roupa lá. Na época eu comprei G, comprei M e hoje eu compro até P e PP que me serve, isso é a glória. Então, assim, essa compra a gente até entende porque é o sonho do obeso, comprar roupa P numa loja. Meu sonho era comprar bota, mas não bota curtinha, era a bota que ia até o joelho, né? Então, assim que eu emagreci, eu entrei numa loja, eu comprei 7 botas, eu gastei coisa de R$3.000, nem a loja acreditou, nem meu marido acreditou, nem eu, nem minha mãe. E algumas botas eu acabei jogando fora sem usar, porque o couro craquelou, com o tempo ela estragou e eu joguei fora sem usar. Como que o Dr. Mauro pode orientar o paciente dele a trocar a compulsão pela comida por um hábito saudável? Me responda uma coisa. Por que você faz atividade física todo dia? Primeiro porque ela me dá uma alegria, assim, sem igual. Eu vou falar a verdade agora, hein? Olha aqui, a hora da verdade. Tem dia que eu acordo e falo, vou fazer de conta que eu perdi a hora, eu não vou pra academia. Aí eu chego a cochilar, mas aí eu acordo e falo, gente, se eu não levantar agora e for treinar, eu vou ter um dia travado. Qual que é a segunda razão? É o meu corpo. É o meu corpo. É eu ter elasticidade, porque eu não, cada dia... Você tem medo de voltar como era antes? Morro de medo. É meu pânico, é o meu pior fantasma. Então, você tem esses pontos de importantes. Você tem medo de voltar ao que era antes. Então, não é que você trocou a tua compulsão. É que você tem consciência que se você não fizer isso, você vai voltar. Há um tempo atrás, doutor Mauro, eu recebi crítica de muitas pessoas, não juntas, mas de pessoas pontuais, falando. Eu sempre deixei uma foto minha gorda aparente, uma foto na minha geladeira, na minha agenda, na minha bolsa, nas minhas redes sociais, eu sempre tenho uma foto minha obesa. E algumas pessoas individuais falaram para mim, Andréia, isso já foi, já acabou, né? Tira isso, esquece isso, né? E isso acho que nem te faz bem ver você obesa, né? Aí eu respirei, né, e falei para a pessoa, respeito sua opinião, é a sua visão sobre o que você está assistindo, mas eu vou falar para você, essa foto, ela me lembra da onde eu vim. Então, e para onde eu jamais quero voltar.
Você tem aquilo, você tem, né? Você olha, você fala, puxa, quando você volta, você tem aquela dor que ainda está aí, a dor da rejeição, a dor, várias dores que você passou. E você não quer voltar mais nisso. Então, o incentivo que você tem também, além de tudo isso que você traz antes, é essa dor aí, que você não quer ter contato com ela. É uma espécie de uma procrastinação inversa, você entende? Uhum. Você não quer voltar aquilo ali, por quê? Porque você não quer sentir essa dor. Você percebe? Então você vai eternamente procrastinar esse momento de não ir mais, da obesidade. É diferente. E outra, quando a gente fala a respeito de troca de compulsão, é um conceito um pouco diferente. Porque a maioria das pessoas ela já tem uma predisposição genética, né? Eu não sei se seria esse ponto, mas ela ainda tem um componente genético que leva à obesidade, que leva à bebida, ou ela já bebia antes, ou ela vem de um gel social que isso é normal, você entende? Porque assim, olha só, o indivíduo ele fez a bariátrica e ele começou a emagrecer. O indivíduo talvez ele nunca tenha tido uma vida ativa, uma vida sexual ativa. E, poxa, sexo é uma das melhores coisas que a gente vai fazer. Quando ele tem essa condição, ele vai se perder nisso. A tendência é ele se perder nisso, se ele não tiver um acompanhamento psicológico. E quando tem, ainda é pior, é difícil. Você entende? Então, assim, tem uma série de coisas que ele nunca vivenciou. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico. Porque ele vai vivenciar isso. Olha, você foi e comprou 7 botas. Se você chegasse no teu psicólogo e falasse isso, ele ia trabalhar, porque todo excesso tem uma falta. Tá bom, o que representa essas 7 botas para você? Você entende? Então esse combo vai te ajudando. Porque o cara que nunca teve uma experiência dessa, aí era o gordinho que era rejeitado. Daqui a pouco as mulheres começam a olhar para ele, puxa, ele começa a viver um outro mundo. E é natural ele se perder nesse outro mundo. Você entende? Ele vira o super-homem. Eu posso agora pegar qualquer mulher. Como é que você não vai se perder nisso? E por falar em saúde, beleza e bem-estar, vou fazer um convite para você. Para você que é fã de massagem, assim como eu, convido você a conhecer o Buda Spa Juventus Moca. Lá não é só uma clínica de estética, lá é um ambiente de experiências incríveis. Relaxamento, massagem, aromaterapia. Vou deixar aqui o WhatsApp da unidade, você vai chamar e quer ter um desconto especial? Fale que você viu no Maluchando Podcast. Não perca esta oportunidade de ter uma experiência incrível. Eu vou fazer um relato agora para o doutor, que é uma coisa até muito engraçada. Eu tive sempre 100% o apoio do meu marido. Meu marido foi fantástico em tudo, inclusive cada plástica reparadora que eu fiz, os primeiros dias são terríveis, né? São bem difíceis e eu sempre me arrependia. Por que você concordou em me apoiar a fazer essa plástica? Mas 15 dias depois, eu já estava programando a próxima plástica, né? Então, olha isso que você está falando. Por que as pessoas às vezes se perdem? Muitas vezes tem estudos que falam, que mostram o índice de separação. Por quê? Porque antes já tinha uma vida... já tinha um casamento disfuncional. Você entendeu? Então não é da agora, é que tinha um casamento... Foi a gota d'água. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um apoio em casa do teu marido, então só vai melhorar as questões. Você entendeu? Então, por isso é que o índice, ele mostra, mas também mostra um casamento que já não estava, que estava fadado ao fracasso. Por quê? Porque está obeso, não tem mobilidade... sabe, o casal não está junto, aí depois a pessoa vai para outros caminhos, né? Vai ver outras escolhas. Grande parte dos índices que eu acompanho é que fez bariátrica, se separa. Fez bariátrica, vira alcoólatra, né? Parece que isso já virou um mito, né? Mas você também faz um acompanhamento, né? Os estudos, eles falam, quando você fala das suas dores, dúvidas e angústias para um profissional, o teu cérebro ele tem uma mudança química,
né? E uma mudança física também. Aliás, física estrutural, né? Não física, mas estrutural. Isso te ajuda, né? Ajuda você a lidar com essas questões. Você, lógico, talvez você não deva ter percebido, mas sofre assédio. A mulher, no geral, sofre assédio, né? A mulher bonita sofre assédio. Então, mas talvez fosse uma coisa pontual, né? Talvez fosse algo que você imaginava como é que seria. Um príncipe num cavalo branco, exatamente, né? Chega e vem, né? Vamos, Maluxena, vamos, né? Cheguei, né? Mas você sofre, você passa por isso, só que tira de letra, né? É o teu trabalho, eu não você passei. ri, né? Mas é lógico, alguém olha, porque isso você está no mundo, né? O mundo está num mundo machista, então você vai sofrer esse tipo de coisa. Eu acho que de alguma forma também eu devo assustar as pessoas, porque assim, eu dou a real de bariátrica, que as pessoas falam, me conta como que é a bariátrica, e eu conto. Eu conto as diarreias que eu tive aí por muitos anos, que eu não podia nem sair de casa. Eu não podia comer em lugar que eu não conhecia, porque eu tinha que ver qual era a distância que eu teria entre onde eu estava e o banheiro. Então, porque eu tive muito problema com diarreia por muitos anos, né? E do tempo que você fez também hoje mudou bem o método, né? O método mudou, apesar que assim, os estudos mudaram, eu já não tive anel, né? O conhecimento mudou, né? Então. Quando eu fiz a minha bariátrica, já foi por videolaparoscopia, graças a Deus, né? Que é menos cicatrizes, né? Uhum. E eu também não coloquei o anel, porque bem quando eu fui operar, tava um índice da mulherada voltar para fazer endoscopia, para tirar carne entalada no anel, né? Então, quando eu fui fazer a minha bariátrica, já foi sem anel, já foi por videolaparoscopia, né? Então, assim, eu fui muito, muito agraciada, né? Deus foi muito bom. Eu sofri muito enquanto obesa, eu sofri muito. Não vou nem falar de problemas de saúde, porque eu não tinha. Uhum. Mas eu tinha, doutor, 100% e 20% de opressão psicológica. Eu era muito malvada comigo. Vamos supor, eu entrava num consultório. Aí tava a recepcionista, 2 pessoas, uma pessoa. Eu abria a porta e entrava. Aí 2 pessoas conversando, riam. Aí eu falava, olha, filha de uma mãe tá rindo de mim só porque eu sou gorda. Gente, elas estavam rindo porque elas estavam conversando, falaram um negócio engraçado e deram risada. Não era sobre mim, mas assim, tudo era para mim. E assim, toda vez que eu tinha reunião social, ou com amigos, ou com famílias, ou com parentes, assim, eu ficava pesquisando a piada do gordo da semana para eu chegar na festa contando. Porque eu contando, eu era a gorda legalzona. Aliviava para você, né? Eu era a gorda legalzona, né? Eu era a gorda engraçada. Exatamente. Então, eu contava a piada e as pessoas riam. Doía, mas eu contei a piada. O duro é quando você tá na roda, alguém conta a piada, todo mundo ri, e você fala, eu simulo um desmaio, um ataque epilético, eu viro as costas e saio, ou eu também vou dar risada, né? Então, assim, eu não tive nenhuma doença, nenhuma comorbidade, mas o meu emocional, ele foi destruído. Tem alguma sugestão, alguma dica que o senhor pode falar para a gente socorrer hoje quem está precisando desse apoio? Bom, primeiramente, um indivíduo, ele precisa conhecer o histórico de vida dele. O que levou ele, né? Se são questões do gel social, se é genética, quais são os pontos, né, de dor do paciente que faz com que ele use a comida para suprir essas coisas. Primeiramente é isso. Ele se conhecer, ele ir para um ambiente terapêutico, ele ver quais são as necessidades dele. Depois, ele se informar sobre a ferramenta que ele vai usar para perda de peso. Se for a bariátrica, que ele vá, que ele discuta com a equipe transdisciplinar qual que é o tipo de bariátrica, qual que é o método que ele possa fazer que é melhor para ele. Uma outra coisa, ele vê o entorno dele, ele saber um pouco da educação de tudo isso, de como as coisas vão se desenrolar. Quem está do lado dele, quem que vai ajudar, a família, em torno disso. A partir desse momento, ele tem metas reais, porque às vezes o indivíduo vai para a bariátrica, ele vai fazer a bariátrica, mas ele tem metas que talvez ele possa não atingir.
né? Ele olha para pessoas assim, ele quer aparecer com alguém, então tem que ver quais são as metas reais. Ele precisa ver se ele vai ter condições, se ele tem condições financeiras, porque a bariátrica também é algo que, assim, às vezes a pessoa faz pelo SUS, mas depois não pode. Então tem suplementação, sabe? Tem que ter uma academia, tem que ter o psicólogo. Ele tem que ver se ele tem condições de dar continuidade a isso, para que não tenha frustração. E ele precisa entender que ele vai, talvez, ou se ele não se adaptar a uma mudança de vida, se ele não virar uma pessoa, um atleta, ele vai ter que tomar medicamento periodicamente. Por quê? Porque ele vai perder peso, depois ele para de tomar medicamento. E aí ele tem que ficar, como se diz, ele tem que ficar atento ao peso. Quando ele começar a perder peso, a ganhar peso novamente, ele tem que voltar ao medicamento. Ele vai tomar o medicamento pelo resto da vida, ele tem que saber disso. Entende? Hoje os estudos dizem isso, então ele tem que se adaptar. Ou vou ser uma pessoa, um atleta, ou eu vou ser uma pessoa que periodicamente eu vou ter que usar a mão dos medicamentos. Para isso, para fazer a manutenção, porque é uma doença incurável. Entende? Ele tendo uma consciência nesse sentido, ele vai poder lograr êxito, né? Acho que é isso. É complexo. Eu, pelo menos... Não é Eu, pelo menos 2 vezes por mês, eu tenho que ir para o hospital, porque eu faço reposição de ferro na veia, por intermédio do soro, e tomo várias vitaminas no músculo. Então é D, é B12, é C. Você tem um plano de saúde, querido. O indivíduo, né? Tá vendo? É tudo isso. Então, e muita coisa o plano não dá, né? Você percebe que não é só... Quando a gente fala a respeito do nosso... Por que nós estamos... por que você está bem? Você vê que não é só isso, não é só força de vontade. Um outro mito também, que não existe força de vontade. Né? Existe a razão que você vai fazer ou não. Força de vontade, alguém inventou isso aí no meio do caminho, mas não tem. Você tem vontade. É igual o gordo saudável. Entende? Então você vai ter que se adequar, e ele precisa saber disso. Agora, cada dia é um dia, um dia vai levantar bem, com vontade de fazer, mas ele tem que ter um incentivo, alguma coisa vai puxar, o meio vai fazer com que... Você já viu aquelas fotos assim que tem todo mundo sarado, todo mundo de barriga tanquinho? Então, você não vai entrar lá, porque você não tem barriga tanquinho. Então, o meio forma você. Né? Os coaches da vida aí não falam, olha, se você tem 5 indivíduos no grupo e esses indivíduos... como é que é a frase? Tem uma frase de efeito, né? Você tem 5 indivíduos que jogam futebol, que são bons de futebol, você pode ser o 6º, não é assim? Se você estiver no meio deles. Então, o meio também molda as pessoas. Então, você tem que procurar bons amigos, pessoas saudáveis, pessoas que estão nesse propósito. É viver, é a arte de viver. Eu sempre procuro estar relacionada com pessoas que estão num nível além do meu, porque é para onde eu quero ir. Então, assim, o que você quer ser? Águia ou galinha? Quer ser águia? Voe com as águias. Quer ser galinha? Então, tem essas fica frases com as galinhas, né? Então, essas frases de coach aí que você tem que... mas assim, eu acho bem legal, porque assim, incentiva, né? Não, tudo bem. Tudo isso é válido. Você tem que convergir tudo. Você entendeu? Eu acho legal, eu gosto muito, faço poesias, então às vezes eu fico sempre olhando essas frases. É muito bom. O indivíduo está no meio disso aí, se isso aí que vai ajudar, então ele entre e vá, porque a única coisa que ele tem que ter consciência é o seguinte: se ele não fizer a parte dele, se ele já faz a parte dele, já não difícil, dá certo. Se não fizer... Piora, né? Realmente é isso. Eu, a cada 4 meses, faço uma série de exames de sangue. Eu tenho acompanhamento com hematologista, com nutróloga, com nutricionista, com médico do esporte. Então, assim, eu vivo... Às vezes eu falo, eu moro mais no hospital do que na minha casa. Não porque eu tô ruim, é porque eu tô ótima e eu quero ficar melhor, né? Eu tenho um objetivo, né? E esse negócio de, por que você faz esporte, né? Eu demorei muito para entender isso, doutor Mauro. E foi uma vez, num choque de realidade, com uma consulta com o meu cirurgião plástico,
que eu saí de lá chorando e acordei. Ele falou assim para mim: Andréa, você tá com 48 anos, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá magra. Só que se você continuar sem fazer atividade física, quando você tiver com 50, 51, 52, você que adora passear no shopping, você vai continuar indo numa cadeira de roda. Sim. Porque você tá magra, você não tem gordura e você também não tem massa magra. Com 51 anos, você vai ter que andar de andador. Então, assim, repense hoje o que você quer para o seu futuro. E o seu futuro, eu tô falando 3, 4, 5 anos. Eu saí de lá chorando, morrendo de ódio dele, nunca mais ia voltar na consulta com ele. Entrei numa academia, fiz a matrícula e comecei, e tô aí. 3 anos treinando. Qual que é a câmera que está direto aqui em mim? Essa aqui, ó. Eu queria dar um aviso para você que está nos ouvindo agora. Vai uma hora num lugar de idosos, né? E você preste atenção nos idosos que estão ali. Você vai ver alguns que estão jogando carta, que estão dando risada, né? Você chega perto deles e fala assim: você está aqui sozinho, tal, cadê teu filho? Ele fala: não, os meus filhos estão na Europa, estão viajando, estão cuidando da vida deles. Eu estou aqui jogando carteado com os meus amigos, está tudo tranquilo, eu estou bem. Aí você vai ver outras pessoas que estão ali no cantinho, outros velhinhos que estão ali. Aí você pergunta para eles assim: onde é que está a tua família? E fala: puxa, minha família me abandonou aqui, tal, totalmente diferente. Estou sozinho. Você vai ver, aí você pergunta para eles como é que foi a vida deles antes. Como é que eles levaram a vida deles? A atividade física é o ponto importantíssimo nesse final. Então, por que eu estou te falando isso? Porque tudo que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando agora, então nós não estamos vivenciando isso. Quando a gente vivenciar isso, vai ser a velhice. Aí já foi. Então você tem que ver exemplos agora para você entender o que é preciso ser feito, quais são as consequências. E isso pode ajudar. Vá, visite uma casa de repouso e você vai ter essa experiência. Eu convivi com o senhor, eu convivi com ele mais ou menos até os 100 anos, né? E ele depois foi cuidado por outras pessoas, e eu vi isso. Eu vi o que faz a falta de atividade física. E eu vendo essa experiência e eu não quero isso para mim. Pessoal, aproveite esse QR Code para você obter um desconto incrível na sua experiência junto ao Buda Spa Juventus Moca. Não vai perder essa, né? Viu só quanta informação importante hoje? É um presente para você. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like e um comentário carinhoso. Dr. Mauro, o senhor quer dar mais alguma informação? Quer deixar uma frase de incentivo? Quer encerrar esse episódio maravilhoso com alguma frase sua? Eu queria deixar uma poesia. Ela diz assim, olha: o homem ele quer crescer na vida e ser maior que todos. Ao chegar ao topo, ele vai subjugar. Então ele enrijece os lábios, deixa de sorrir. Ele quer ficar sozinho e não se misturar. Ele passa a ver tudo de cima e não se envolver. E só o que importa é o seu querer. Ele chega até o ponto de achar que é um Deus. Ele não tem limites para o que vai fazer. Então ele quer viver da sua força, do seu suor. Se esquece que a morte ela vem como ladrão. Ele passa toda a sua vida buscando riquezas e não percebe que caminha rumo à perdição. Não sabe que buscando em si mesmo ele encontrará. Que da vida infinita ele é manifestação e ele não pode fugir. E se ele bate de coração, essa porta vai se abrir. Ele vai saber que o melhor é viver para servir e para evoluir. Invista em você, faça terapia. Eu adoro essa sua frase e eu sempre comento nos seus posts. Invista em você, faça terapia. Dr. Mauro, foi uma honra tê-lo aqui. Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ter muitas viradas de chave, porque aqui nós trouxemos muitas informações importantes, verdadeiras e reveladoras. Eu sempre termino meu podcast segurando na mão do meu entrevistado, agradecendo pela participação. Muito obrigada por você estar aqui e trazer essa grandiosidade de informações.